Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. No Evangelho de São Mateus, diz que quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é como o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Podem até vir as adversidades, mas esta casa permanece sempre em pé. É por isso que nós queremos fazer deste momento, Palavra da Salvação, esta oportunidade de lançar as nossas raízes neste alicerce sólido, que é a Palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Te convido, meu irmão e minha irmã, a mais uma vez, com abertura de coração, com abertura de todo o seu ser, acolher esta palavra que hoje o Senhor nos dirige e ter a coragem de colocar em prática esta palavra de Deus na nossa vida. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois, que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E dizia ainda: Em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para a gente entender estas palavras de Jesus, dirigidas a seus discípulos e também a toda a multidão que estava presente diante dele, é preciso que contextualizemos um pouco. Jesus havia inicialmente perguntado sobre a sua identidade aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois pergunta diretamente aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro faz a sua confissão de fé: Tu és o Cristo, o Messias. No entanto, esperavam um Messias diferente. É por isso que Jesus agora dirige diretamente a seus discípulos e à multidão para falar do seu destino. E nós queremos acolher este Evangelho como encorajamento para compreender que nós, como seguidores de Jesus, também devemos participar do mesmo destino do Mestre. O que diz Jesus aos seus discípulos? O que diz Jesus à multidão em relação ao seu seguimento? Que o caminho é fácil? Que o caminho será sem dificuldades? Não. Por isso a gente precisa superar este anúncio de um messianismo fácil, um messianismo glorioso, sem passar pela cruz. Jesus é muito claro com aqueles que quiserem segui-lo. Diz o Evangelho: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o caminho oferecido por Jesus. Ele não quer enganar, ele não quer iludir os seus seguidores. Seguir Jesus é o caminho da renúncia, é o caminho da abnegação, é o caminho da cruz, pois o seu discípulo também deve participar do mesmo destino do Mestre. Não podemos querer seguir Jesus e negar a cruz. Por isso é preciso que a gente ressignifique a nossa cruz do dia a dia a partir da cruz de Jesus Cristo, sabendo que este é o caminho que Ele propõe para quem decide segui-lo. Portanto, meu irmão e minha irmã,
Não vamos exigir um cristianismo fácil. Não vamos acolher as propagandas que muitos fazem por aí de um cristianismo fácil. Seguir Jesus é seguir o caminho da abnegação, da renúncia e da cruz, assim como fez o próprio Jesus. Temos a coragem de decidir seguir o Mestre, passar pela cruz, viver a abnegação, viver a renúncia para realizar a vontade do Pai Eterno? Esta é a proposta de Jesus. Em seguida, o Evangelho apresenta que a lógica do reino não é como a nossa lógica deste mundo. Há uma inversão de valores. Diz o Evangelho: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. O caminho do seguimento de Jesus é viver para o outro. Dar a nossa vida para que outros tenham vida. O que o Evangelho está dizendo é que a gente não pode passar esta vida aqui inteira em busca simplesmente de salvar as nossas próprias vontades, o nosso egoísmo. Tudo isso passa. O que o Evangelho está provocando é se a gente está alimentando um caminho que nos resguardará a vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida aqui, vai perdê-la. Mas quem é capaz de perder a sua vida aqui, vai ganhar a salvação, diz o Evangelho. Portanto, há esta inversão de valores e muitas vezes nós gastamos todas as nossas forças, todas as nossas energias querendo salvar a nós mesmos, sem pensar no projeto que o Pai Eterno revela para nós. Por isso vamos nos abrir, vamos acolher esta mensagem de Jesus. Viver para o outro é a proposta evangélica que Jesus nos apresenta. E diz ainda mais o Evangelho algo muito forte. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meu irmão e minha irmã, esta é uma mensagem muito forte para nós. Hoje, como nós temos assumido o Evangelho de Cristo? Será que nós também muitas vezes não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus? Por isso não o testemunhamos? Por isso não o acolhemos verdadeiramente na nossa vida? Por isso não o proclamamos? Esta é uma mensagem direta a cada um de nós. Quem se envergonhar do meu Evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele no dia que vier na sua glória. Não tenhamos vergonha do Evangelho de Cristo, ao contrário, tenhamos a audácia, a coragem de testemunhar, de proclamar e de viver o Evangelho de Jesus. E o trecho que nós ouvimos se conclui dizendo: em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. É Jesus dizendo que o reino já é inaugurado, está próximo. Não é simplesmente uma realidade para o futuro, mas ele já pode ser experimentado aqui. É verdade que o reino só se tornará pleno depois, mas ele já está presente. Nós já podemos e devemos entrar na lógica do reino. E qual é essa lógica do reino que o Evangelho nos apresenta, que está próximo de nós? A lógica do reino é justamente esta: dar a nossa vida para que outros possam viver. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do meu Evangelho, vai salvá-la. Esta é a lógica do reino. O Senhor nos convida para entrar na lógica do reino. Qual é a disposição do nosso coração, do meu e do seu? Deixemos que o Evangelho nos encoraje a seguir os passos de Jesus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós queremos seguir um Cristo sem a cruz. Mas os padres da Igreja nos ensinam que quem procura o Cristo sem a cruz pode encontrar a cruz sem o Cristo. O Evangelho de hoje é muito claro. O caminho do seguimento de Jesus é o caminho da renúncia, da abnegação e da cruz.
Por isso, com o coração cheio de gratidão por poder ressignificar a nossa cruz do dia a dia, na cruz de Jesus, dirijamos o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e façamos a Ele a nossa prece de gratidão. Pai Eterno, obrigado pela oportunidade de acolher no coração esta mensagem do Evangelho de Jesus que nos ensina o caminho que devemos seguir, o caminho da renúncia, o caminho da abnegação, o caminho da cruz. Seguir Jesus é viver para os outros, dar a nossa vida para que outros possam viver. Que não tenhamos um coração orgulhoso e egoísta, que busca salvar simplesmente a si mesmo, mas que saibamos dar a nossa vida por causa do Evangelho e, deste modo, herdaremos a vida eterna. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de sermos iluminados pela palavra de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.